Um produto só está pronto às vésperas do seu declínio. E aí, você quer lançar o seu produto para ver ele morrer ou você quer lançar o seu produto para ver ele crescer? Então lança agora! Eu sou o Guima Ferreira, CTO da Nuconte, seja muito bem-vindo a mais um Open Code e hoje eu vou compartilhar com você talvez o meu maior erro até agora como CTO. Mas antes disso, inscreve no meu canal aí no YouTube, ativa o sininho para você receber os novos vídeos que eu vou estar sempre postando aqui toda semana. Me segue no Instagram, @guima.ferreira, e me adiciona no LinkedIn também para você ver oportunidades de vagas para trabalhar no Nuconte, para você entender o que está acontecendo aqui e para você também receber o que eu errei e o que eu acertei nesses quase 3 anos como CTO. No crescimento da Nuconte, e eu quero compartilhar hoje com você o meu maior erro. E o engraçado é que assim, esse é um erro que me fez andar para trás. Eu estava vendo a evolução do time, a Nuconte começou pequena, 3 sócios. O time começou a crescer, depois aí veio o Michael como desenvolvedor, depois veio o Luquinhas e o Bruno, e aí depois mais pessoas foram crescendo, a gente foi implantando processos, e esse também foi mais um erro meu, que talvez eu fale isso em outro vídeo, em focar muito nos processos do desenvolvimento e não no produto em si. Eu já falei isso na live com o Diogo. Mas aqui eu quero falar sobre esse ponto do produto, quando a gente acha que o produto precisa estar pronto para ir para o mercado. E o que eu descobri nesse caminho, nesses anos, é que o produto vai demorar pra caralho para ficar pronto. E quando ele ficar pronto, ele já está aqui, ó, nessa área da maturidade do produto. E o que vem depois da maturidade do produto? O seu declínio. Então, quando você está trabalhando aí pra caramba para desenvolver um produto, para colocar ele no mercado pronto, quer dizer que se ele está pronto, o resto é cair, é ir para o seu declínio. E o engraçado é que eu falei assim, como foi um retrocesso? Porque a Nuconte não começou desse jeito. A Nuconte começou com um mindset extremamente lean, e depois que a gente foi crescendo e colocando processos, mais pessoas e tudo mais, eu comecei a ter uma outra mente, falando, nós estamos evoluindo, a gente está com processos melhores, estamos com mais pessoas trabalhando, as pessoas já têm mais experiência, então dá para a gente construir um produto e colocar ele totalmente funcionando no mercado, mas não é bem assim que funciona. Eu demorei muito para entender isso. Lá atrás, em março de 2017, quando a Nuconte começou, a gente entrou no programa de aceleração, o FIENG Lab, e o produto da Nuconte estava começando a ser desenvolvido já nessa época, e a gente tinha um grande orgulho de chegar no programa já falando que dia 17 de abril de 2017 nós vamos lançar a Nuconte, ou Nuconte na época, o dashboard. E a gente chegou lá falando isso com o mentor, a gente já tem mais de 100 leads aqui por causa de um webinar que a gente fez, e aí o mentor, a gente todo empolgado porque a gente já tinha uma data de lançamento, o mentor pegou e falou, por que vocês vão lançar agora? E aí a gente, não, porque não está pronto, porque não dá, tem vários porquês, vários motivos, várias desculpas, e ele, mas por que vocês não lançam agora? Por que vocês têm que esperar até dia 17? Porque vocês têm que esperar 40 dias para poder lançar? Por que vocês não lançam agora? E aí o Luiz e a Fernanda, me colocaram na parede e falaram, cara, a gente tem que lançar agora. Como que a gente faz? O produto não está pronto, o que a gente pode fazer? Tem que andar rápido com isso. E eu falei, peraí. Os softwares, em geral, até então, antes da nuvem, antes dos web apps, existia um processo de implantação, grandes softwares existem processo de implantação. Contador, que é o nosso cliente, ele utiliza softwares contábeis que tem um processo de implantação. O cara tem que instalar um servidor lá na sede dele, tem que configurar isso, tem que parametrizar, tem que popular de dados, e todo um processo que leva meses. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender o Nuconte agora e vamos falar que tem um prazo de 30 dias para a implantação. E esse prazo de 30 dias é o prazo suficiente para a gente finalizar o que a gente precisa finalizar para poder entregar o produto. E dito e feito, o Luiz e Fernanda começaram a vender, começaram a ver os primeiros clientes,
a gente pediu esse prazo, um pouco tempo antes, né, desses 30 dias, talvez uns 20 dias ali, a gente já tinha uma versão do NuConte que já era favorável para poder entregar para essas pessoas, mas a gente não pensou em escala, sabe? E isso foi um grande acerto, sabe? Talvez você como CTO está começando agora, você como desenvolvedor, acho que você já tem que pensar sempre em escala. E por que eu estou falando, né, que isso tem sido um dos grandes erros meus, pensar que o produto vai estar pronto? Porque eu, como CTO, tenho passado isso para o meu time. E passando isso para o meu time agora, nessa mudança que a gente está fazendo de processo, né, para agilismo, para trabalhar com squads pequenos e ágeis, a gente está começando a se deparar com uma barreira psicológica, que é essa do produto não estar pronto para ir para o mercado. Mas cara, ele só vai estar pronto depois que o mercado te der muito feedback e você evoluir ele. É só isso. Você precisa ir para o mercado o quanto antes, os clientes precisam utilizar aquilo quanto antes e você receber feedback daquilo. E aí o que aconteceu lá, né, nessa época lá da NuConte? A gente, como que funciona? A gente tem que pegar balancetes, né, os dados contábeis, esses dados têm que vir para o nosso software vai processar e vai entregar dashboards, beleza? Então, a gente tinha uma área de importação. Porém, essa área de importação, ela interpretava um tipo de balancete num dado modelo, né, que era do Excel, que era a primeira amostra que a gente teve de um cliente. Esse cliente comprou no NuConte, a gente pediu para ele mandar os balancetes dele, a gente pegou esse modelo, a gente desenvolveu um algoritmo e esse algoritmo conseguia interpretar aquele modelo, né? Você ia lá no Excel, dava um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C e colava aqueles dados lá no NuConte. E o NuConte ainda perguntava, olha, né, tem essas colunas aqui, o que é cada coluna? Isso é um classificador, isso é uma descrição, isso é um saldo inicial, isso é um código, isso é um saldo final, isso é um débito, um crédito e por aí vai. E aí, né, tinha todo esse processo. Você tinha que exportar do software contábil em Excel, abrir o Excel, mês a mês, ok? Dar um Ctrl A, copiar, colar no NuConte e falar o que é cada uma daquelas colunas, tá? Essa era a primeira versão. Daí chegaram os novos clientes, com novos modelos de balancetes, de softwares contábeis diferentes. E o que a gente fez? Né? Aí a gente já tinha o Matheus como CS, né? Sendo o primeiro cara do CS lá. E aí a gente fazia o seguinte, cliente, bem-vindo ao NuConte, né? Agora nós temos um processo de implantação. Para iniciar o processo de implantação, você vai ter que exportar os seus balancetes e envia para a gente que nós vamos importar ele lá no NuConte e fazer esse primeiro processo aqui para você. E aí amanhã, né, a gente te entrega isso. Então assim, a gente já começou a ganhar velocidade. Primeiro foram 30 dias ali o processo de implantação. Depois o processo de implantação já passou para cerca de 24 horas. Ele entregava o balancete hoje, amanhã ele teria os seus dashboards disponíveis. Daí um cliente pegou e mandou para o Matheus 120 balancetes, tá? Acho que eu pulei um pedaço da história aqui, que era o seguinte, como foram chegando outros softwares contábeis e o software da NuConte só conseguia interpretar, né, um modelo de balancete, o CS, né, o Matheus, depois o Dias também, eles tinham que abrir o Excel e fazer uma limpeza nos dados, tirar todos os cabeçalhos, tirar todos os dados que o NuConte não consegue interpretar e não faz sentido ele interpretar, para depois importar lá, tá? Isso ainda não era automatizado, não era escalável ainda, era um humano que fazia isso lá. Quando chegaram esses 120 balancetes, a gente já tinha demandas de outros softwares, a gente já tinha inclusive uma massa de dados que poderia servir como base para a gente desenvolver um bom algoritmo de interpretação, de refinamento desses dados, de limpeza desses dados, né? E chegou esse grande problema de 120 balancetes, né? O que o Matheus fez? O Matheus falou assim, Guima, não tem como, cara, a gente precisa melhorar isso para poder ganhar escala, a gente está começando a vender muito, a gente precisa acertar isso. E aí o Michael, né, o primeiro desenvolvedor oficial da NuConte, tinha acabado de chegar e eu falei, pô, Michael, tem um desafio aqui, vamos trabalhar nisso.
e a gente pegou todos os modelos diferentes de balanceios que a gente já havia recebido até então e desenvolvemos um único algoritmo e conseguir interpretar todos eles. E aí a gente disponibilizou aquilo e a partir desse momento, isso no Conte já tinha, sei lá, seus 4 meses de vida, 3, 4 meses de vida. A partir desse momento, o NuConte poderia ser importado por qualquer cliente que utilizasse cerca de 8, 9 ou 10 softwares contábeis específicos que a gente já tinha mapeado. Por que eu estou querendo dizer isso? O NuConte, né, se você for olhar lá atrás, o que era o time do NuConte? Era um squad multidisciplinar formado por poucas pessoas que faziam, se complementavam. Né? Uma pessoa fazia ali o processo de pré-venda para poder agendar uma reunião com a Fernanda Rocha fazia lá o processo de vendas, o Luiz estava, né, sendo o Scrum Master da parada ali, o cara que tira os impedimentos para tudo fluir, e o Matheus e o Dias, eu não lembro exatamente quais as posições deles, acho que o Dias estava lá fazendo a pré-venda e o Matheus depois fazendo o CS, ou eles dividiam isso. O Matheus ia lá limpar balancetes no Excel e importar para o NuConte para entregar isso para o cliente. E funcionava muito bem. E olha o quanto que isso foi legal, né? A gente trabalhou como um squad pequeno durante um bom tempo, e a gente ia colhendo feedbacks, né? Ia sentindo o que estava acontecendo e respondendo sobre aquilo. Porque no início, quando a gente colocou o produto no ar, ainda tinha muita coisa para resolver, é muito bug, né, que começa a aparecer quando você faz um produto inteiro novo, sabe? Porque o produto vai do login até a entrega de valor, então às vezes tem um bug no login, tem algum problema assim. Um caso muito interessante é que a gente não tinha um esqueci minha senha, não tinha, se o cara perdesse a senha dele, não tinha como ele recuperar. A gente não tinha alterar sua senha. Se ele quisesse mudar a senha dele, não tinha como ele alterar. Como que a gente fazia isso? Ele mandava, né, ele tinha o WhatsApp do Matheus e do Dias, ele mandava uma mensagem, esqueci minha senha. O CS ia lá, gerava uma nova senha para ele, falava, sua nova senha é tal, e aí ele poderia fazer isso. Por que era assim? Porque, cara, isso não entregava valor para o cliente recuperar a senha. Isso acontecia raramente. E quando acontecia, a gente poderia resolver na mão, porque a gente tinha várias outras questões de desenvolvimento para resolver, para entregar o valor de fato para o cliente. Daí, quando a gente começou a crescer, começou a ter essa necessidade, né, de entregar mais rápido, a implantação ser mais rápido, o cliente poder fazer o trabalho dele, porque ele começava a crescer, ele começa, depois, não sei, talvez um outro vídeo eu falo sobre o ARRR, ou R, ou métricas piratas, que nesse vídeo aqui também fala, depois eu vou falar sobre esse vídeo aqui, porque é muito massa para você se você trabalha com produto, sobre métricas de produto, que assim, a gente tinha a parte da retenção, e o CS fazia tudo isso, depois tinha a parte do crescimento dele, do uso da ferramenta, que a gente já poderia liberar para ele, quando ele podia começar a importar sozinho os seus balancetes lá. Então, a gente não pensou em entregar um produto pronto, a gente pensou em entregar um produto que gere valor. E mesmo que para gerar valor, a gente precisa de humanos para fazer esse processo. E outro ponto muito legal que assim, hoje fazendo um contraponto de como foi os últimos 2 anos, né, porque agora já está sendo diferente, como foram os últimos 2 anos com o início da NuConte, a gente tinha feedback imediato. A gente tinha feedback imediato por 2 pontos. Primeiro, né, a empresa era tão pequena e as pessoas trabalhavam tão juntos que um problema que o CS identificava num cliente, um bug, era corrigido imediatamente para o Michael. Então, em questão de horas, né, talvez no máximo no dia seguinte, um bug específico que estava impedindo um cliente já estava sendo resolvido. Depois que a empresa começou a crescer, começamos a criar processos, burocracias e várias coisas para serem feitas, uma correção de bugs para chegar no cliente talvez levava dias. Por isso que foi um grande erro, né, a gente pensar que o produto não vai estar pronto e tudo que a gente tem feito agora aqui na NuConte, a gente tem que terminar para poder entregar para o cliente, mas quando a gente vai lá para entregar para ele é diferente. Um outro ponto que a gente tinha feedback imediato é porque quem estava usando a nossa ferramenta éramos nós, né? Era o CS, era o Matheus
era o Dias. Ele estava usando a ferramenta e sabendo o que de fato doía no uso aquilo ali, que atrapalhava, que era difícil, e dando feedback constante, galera, a gente precisa otimizar isso, está sendo improdutivo para a gente, está sendo improdutivo para o cliente. Então a gente também era usuário da nossa plataforma, assíduo, para entender realmente o que interfere no dia a dia daquele cliente, o que gera ou não gera valor para ele, para a gente tomar decisões do que a gente evoluía. E depois, com o crescimento, né, de processos, de pessoas e tudo mais, a gente começou a perder isso, começaram a existir distâncias entre as pessoas na empresa, eu comecei a centralizar muitas decisões, e isso foi culminando em onde a gente hoje, né, começa a ter um receio de colocar um produto que ainda, né, está sendo desenvolvido, mas já está pronto para gerar valor para o cliente. Mas aí a gente fez uma virada de chave ali no final de 2019, e essa virada de chave, né, para vir para o agilismo e tudo mais, começa a trazer vários novos conceitos para a gente, e a gente precisa entender, interpretar, sentir e agir o mais rápido possível em relação a isso. Então a gente está agora, né, lançando no Conte Connect. No Conte Connect, o que ele vem fazer? Fazer uma evolução dessa importação, onde, né, já tem várias evoluções dentro disso. Agora você não precisa abrir Excel mais, você pode pegar 12 balanceios de um ano inteiro e jogar lá, arrastar e soltar no Conte e pronto, isso vai fazer tudo automaticamente com a importação inteligente. Mas agora a gente tem a importação automática, né? Você conecta o Nuconte nos softwares contábeis e o Nuconte vai lá diariamente e pega os dados atualizados e te entrega os dashboards e insights daquilo lá. E esse novo produto, né, essa nova ferramenta, a gente começou a desenvolver ela no outro mindset. Vamos desenvolver ela até ela ficar pronta. Quando ela ficar pronta, ela vai para o cliente. E ela ficou cerca de 5 meses sendo desenvolvida internamente. E eu vi, caramba, cara, isso não pode demorar tanto tempo. E aí a gente aprendeu mais sobre agilismo, mudamos aqui a nossa metodologia de trabalho, né? Criamos os squads e, pô, vamos diferente, vamos para os clientes, vamos ir para o mercado, vamos lançar o Nuconte Connect. E lançando no Nuconte Connect, essas pessoas, né? A gente primeiro, né? Antes de fazer um lançamento externo, a gente convidou alguns clientes para fazer parte desse processo, que estão ajudando muito a gente aí, o Ogmar da OMX, o Fernando lá da Fato Contabilidade, que estão nos dando acesso para a gente resolver fazer isso, essa integração. E aí a gente criou, né, um processo de implantação, até que a gente consiga descobrir todos os melhores caminhos para a gente automatizar 100% isso, para que um cliente possa chegar lá, simplesmente abrir o Nuconte Connect, colocar os dados de acesso do sistema contábil dele e tudo acontecer automaticamente. A gente tem feito isso manualmente porque nós precisamos entender o que acontece. Nós precisamos entender todos os casos possíveis de uso que podem ocorrer nesses processos. E cada cliente tem sido diferente. Então o que a gente fez? Tá? A gente fez o lançamento, né? Primeiro a gente testou com alguns clientes, já estavam cientes que eles estavam num processo de teste. Agora que já está tudo mais orquestrado ali, a gente fez um lançamento disso. Inclusive, na quinta-feira da semana vai ter um webinar sobre o Nuconte Connect e a gente pede um prazo para fazer essa implantação. E essa implantação a gente precisa que o cliente adicione o TeamViewer na máquina dele, porque qualquer problema que possa ocorrer que ainda é desconhecido pelo nosso time e um desenvolvedor acompanha tudo isso, né? Qualquer problema que possa ocorrer nesse processo de implantação, né, do Nuconte Connect, a gente possa ir lá debugar, né, encontrar o erro de fato e corrigir para todos os próximos clientes que virão, que passariam por esse problema, mas não vão passar mais porque um cliente nos ajudou a resolver aquilo. Então, quanto mais clientes você tiver num processo humano, num processo manual, mais você vai conseguir aprender sobre aquele produto que você está desenvolvendo, tá? E você tem que aceitar que é manual, que não tem que ser escalável nesse momento, sabe por quê? Porque se você escalar nesse momento, você escala os erros juntos. E por que você vai escalar os erros juntos? Cara, porque você ainda está aprendendo. Você está aprendendo como é esse produto,
como o cliente se comporta com esse produto, o que de fato gera valor, o que de fato funciona e o que de fato não funciona. Então, como você está em fase de aprendizado, existem erros. E se você escalou aquilo, esses erros vão crescer em escala. A gente cometeu esse erro nas integrações com o Nibo e com Conta Azul. A gente fez tudo internamente, testando com uma única conta. E depois, quando fomos liberar isso para o mercado, já vieram em menos de 24 horas 53 clientes para poder fazer essa integração. Na verdade, acho que 37 foram na primeira hora. E aí gargalou todos os servidores e virou uma bagunça e foram algumas semanas para tentar conseguir resolver esse problema. Por quê? Porque não tinha interface humana entre, né, a nova ferramenta, o novo produto e o cliente. Sem essa interface humana, nessa parte tão complexa da integração, a gente não conseguia ter feedbacks rápidos. Sem feedbacks rápidos, a gente não conseguia resolver rapidamente. Levaram semanas para a gente resolver os problemas de gargalos e de falhas que tinham, porque empresas diferentes, dados diferentes, comportamentos podem ser diferentes. E os nossos algoritmos não estavam preparados para isso. Então agora, nesse novo produto, né, na nova ferramenta no Conte Connect, a gente está fazendo diferente. A gente está sendo extremamente humano, extremamente próximo do cliente, pegando na mão dele e fazendo isso, né, acompanhando ele lá, mas também fazendo por aqui, por trás, na mão, para entender o que a gente pode fazer para melhorar. E isso tem feito o time evoluir pra caramba na velocidade e na qualidade dessas entregas. A gente tem conhecido cada vez mais como funciona lá dentro do cliente, para a gente poder tomar boas decisões aqui. E esse vídeo fala muito sobre isso, que a gente tem uma forma de tomar decisões de produto sendo data driven ou data informed. O que é o data informed? Data informed você vai usar dados, sim, mas você também vai usar as informações que você tem dos contextos. E as informações que você tem dos contextos, você toma a sua decisão com base nisso, não só em números, mas dentro de contextos. E isso precisa de humano, a máquina não consegue decidir dentro desses contextos para a gente. Então, dados informados, né, juntos com informações que nós temos para tomar essas decisões, para a gente, por exemplo, não seguir para dark patterns. Muitas vezes os dados podem nos levar a dark patterns, fazer coisas até sugerir coisas um pouco antiéticas para que a gente tome a decisão, mas a gente, com informação, a gente toma decisões éticas e melhores para o nosso cliente e para fazer isso funcionar. Então, cara, não tenha medo de colocar um produto que não está pronto no mercado, porque o processo, até pegando desse vídeo aqui também, aqui, ó, nessa etapa aqui, ó, no início do desenvolvimento, a gente tem a validação do problema. Depois, a gente tem a validação da solução junto com o desenvolvimento do MVP, que é a introdução desse produto ali no mercado, onde as pessoas começam a utilizar aos poucos. E aí a gente vem para a fase de crescimento, que aí sim a gente começa a gerar mais tráfego, deixar as pessoas utilizarem por conta própria, se você já evoluiu isso, corrigindo essas coisas, fazendo crescimento, fazendo mais validação do modelo de negócio. É isso mesmo que vai resolver o problema, é isso mesmo que ajuda a gente a crescer. Fazendo as evoluções da funcionalidade. Quando você faz as evoluções da funcionalidade, você chega na maturidade, Essas evoluções podem levar meses ainda, mas chega na maturidade do produto, e o que pode acontecer ali na frente é que ele entra em declínio e ele vai morrer. O que eu digo de morrer? Não é que ele acaba, mas é que ele fica maduro o suficiente para ele sobreviver sozinho e continuar atendendo aqueles clientes, talvez não atenda a nova fatia de mercado que você quer pegar. Mas aí entra as curvas em S, e depois que é um papo para um outro vídeo também. Então, cara, não espere o seu produto estar pronto para você lançar, cara. Lança o quanto antes, não seja escalável, seja humano para você entender, ter feedback rápido, ter informação, ter contexto, tomar boas decisões para depois você começar a ganhar escala, e aí sim o seu produto vai ser um grande sucesso. Beleza? Esse vídeo aqui, procura no YouTube, vou colocar também na descrição, definindo métricas de produto. É um vídeo da CNT que vai ser muito legal para você se você está nessa fase de desenvolvimento de produto. Espero que você esteja, porque essa é a vida de uma startup, de continuar evoluindo e desenvolvendo o seu produto. Beleza?
Lembra de seguir aí, inscrever no canal, me seguir no Instagram, @guima.ferreira, me adicionar no LinkedIn, vem bater um papo comigo também. Espero que isso tenha sido útil para você e a gente se vê no meu próximo Open Coach.